Bom dia, turma! Então, vamos lá para a explicação da aula 27 de língua portuguesa da segunda série. Os conteúdos que vocês estudarão hoje serão os gêneros artigo de opinião, editorial e carta do leitor. Bom, então aqui na trilha de aprendizagem, então vocês têm um texto teórico falando um pouquinho a respeito de cada gênero textual, né? Quais são as principais características onde cada gênero desse circula, certo? Então, em primeiro lugar, aqui está trazendo algumas coisas em relação ao artigo de opinião. Então, aqui na leitura, né, vocês devem fazer uma leitura, assim, umas 2 leituras com bastante atenção, sublinhar aqui as partes importantes, já dão uma olhadinha aqui as partes que a professora circulem na folha de vocês, porque essa parte aqui é leitura, interpretação e compreensão de texto, certo? Uma leitura de um texto teórico, na verdade. Então, o que está dizendo aqui no artigo sobre o artigo de opinião? Que ele é um texto argumentativo, ele circula em jornais, revistas, blogs. A função dele é apresentar e defender um ponto de vista por meio de argumentos, e ele deve ser feito a respeito de algum assunto relevante. A linguagem segue a norma padrão e o público, ele pode se dirigir a todos os cidadãos. Então, geralmente é uma bem geral, assim, o público de destino de um artigo de opinião. Quanto à estrutura, o artigo de opinião, ele vai apresentar introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, aqueles 3 pontos básicos dos textos argumentativos, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E a fundamentação dos argumentos, que é feita aqui na parte do desenvolvimento, então vocês podem usar, né, é apresentado nesse desenvolvimento, apresentação de dados, discursos de especialistas, fatos e exemplos, né, isso para embasar a opinião defendida em sua tese. Então, lá na videoaula, vocês viram que foram apresentados vários tipos de argumentos que a gente pode usar, né? Nessa partezinha aqui do desenvolvimento, é bem interessante. Aí também está sendo chamada a atenção aqui para a importância dos conectivos, né, as conjunções que nós usamos no artigo de opinião, porque é eles que vão, né, conectivos, né, que são as conjunções e as preposições, né, eles que vão dar base à coesão e à coerência, certo? Eles vão funcionar como operadores argumentativos. Então, assim, se eu uso as conjunções, né, para determinada situação, ideia ou sentido que eu quero propor no meu texto, eu tenho que usar as conjunções e preposições corretas, para o meu texto não ficar com um sentido, às vezes, oposto àquele que eu pretendo pôr no texto, certo? Aí tá falando um pouquinho aqui sobre coesão e coerência, né? O que é coesão, o que é coerência. Então, a coesão é toda aquela parte de articulação, né, das frases no texto, o uso correto das conjunções, as retomadas, né, as retomadas de termos ditos anteriormente. Então, por exemplo, assim, o cuidado para não repetir palavras, utilizar as conjunções corretas com os sentidos corretos, isso tudo é coesão. A coerência, ela é mais geral, né? A coerência, então, assim, ela está relacionada ao texto ter lógica. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Fiquei com frio, então tirei a blusa. Isso é uma coisa coerente? Não, é uma frase incoerente, porque se eu fiquei com frio, na verdade eu teria que ter posto mais blusa, não ter tirado blusa. Então isso é um problema de coerência, porque ele está ligado ao mundo concreto. Então tem coisas que, tipo assim, na lógica não funcionam, né? Então isso é coerência. A coesão, então, ela é referente à parte interna do texto, né?
cuidado com repetição de palavras, uso de conjunções, retomadas de termos, expressões e ideias. E a coerência, então, essa questão lógica do texto comparando com a realidade. E aqui está só reforçando que os conectivos eles servem para eliminar repetições, certo? Para o texto ter progressão e fluidez, né? Não ficar um texto repetitivo e chato. O editorial, daí na sequência aqui já vamos para o editorial. Então, aqui está dizendo que o editorial é um texto jornalístico, ele aparece no início das colunas, né? Então, assim, já no início do jornal, da revista, já aparece o editorial, e não é, o editorial ele não tem um autor responsável. Então, o editorial é organizado pelos editores de um jornal, de uma revista, e ele expressa a opinião da equipe. Então, vamos colocar lá uma revista que vai ter uma reportagem lá, por exemplo, sobre isolamento social. Aí, por exemplo, o jornal ou a revista faz um texto, né? Os editores lá, os organizadores, fazem um texto escrevendo a opinião da revista com relação àquele tema. Então, isso é um editorial, certo? Então, ele apresenta a opinião do meio de comunicação, né, a revista, o jornal, com relação a determinado assunto. Aí aqui também traz daí a carta do leitor. Não, aqui ainda não chegou aqui. Também podemos encontrar editoriais intitulados Carta ao Leitor, Carta do Editor, né? Então, o editorial ele pode ter esses dois títulos também. E o editorial também apresenta, ele é um texto dissertativo argumentativo, ele apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí, aqui embaixo está a carta do leitor, por isso que a professora bota lendo errado aqui. Então, carta do leitor. Então, a carta do leitor é um espaço onde o leitor da revista ou do jornal, ele vai escrever, né, para comentar a matéria que ele leu. Ele vai se posicionar, se ele concorda, discorda, se ele vai sugerir temas para as próximas edições. E ele é um texto argumentativo de cunho pessoal, ok? Então, basicamente, esta aula aqui é leitura, compreensão de texto, para vocês irem internalizando nessas questões desses 3 gêneros textuais, certo? Então, vamos para as atividades. Então, nós temos aqui a atividade desta aula. Então, nós temos um artigo de opinião, certo? Um texto, começa o título Outras Virão, de Arnaldo Jabor, foi publicado no estado de São Paulo. Aí vocês leiam com atenção esse texto, esse artigo. Aqui vocês vejam qual foi a fonte onde ele foi retirado, certo? Aí nós temos a questão sobre o texto. Então, essa questão aqui, ela vai exigir de vocês, assim, atenção para não se confundirem nos detalhes. Então, olhem só, qual das alternativas traz corretamente o título, o autor, a fonte e a data de publicação? Vocês só vão ter que se ater a data de publicação e a data do acesso. Então, nós temos 2 datas aqui. Essa é de publicação, essa é de acesso. Então, está bem fácil aqui, vocês só leiam as alternativas com atenção, que está bem tranquila essa alternativa. A alternativa 6, então, ela vai se referir à coesão textual, né? Com relação à